Boa tarde, crianças. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós estamos aqui para mais uma UCP Online. Vamos então, neste momento, louvar ao Senhor? Vamos lá? A palavra do Senhor diz que bom e agradável é cantar louvores ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor. Levante do seu sofá, mande a preguiça embora e louve ao Senhor com toda a sua alegria. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Como é bom louvar ao Senhor, não é mesmo? Agora nós vamos falar o nosso versículo. O nosso versículo de hoje se encontra lá em Salmos 119, o versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mais uma vez, Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E agora nós vamos à nossa história. No segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é o manual que ele deixou para que nós pudéssemos saber qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para nós. E hoje nós vamos ouvir uma história de um milagre que aconteceu há alguns anos na Espanha. Essa é uma história sobre uma Bíblia. Uma senhora muito bondosa, ela gostava de distribuir Bíblias e sempre ela saía pela cidade dando Bíblias de presente para alguém. Certa vez, ela encontrou um pedreiro que estava fazendo um muro, parou e começou a conversar com ele. Perguntou o seu nome. Qual é o seu nome? Ah, meu nome é Luiz de Souza. Você tem uma Bíblia, Luiz? Não, não tenho, nunca tive. E ela disse, então, eu vou te dar uma Bíblia de presente. Tirou uma Bíblia de sua bolsa, foi na contracapa, escreveu o nome Luiz de Souza e entregou a Bíblia para aquele rapaz. Só que aquele pedreiro, ele não queria saber das coisas de Deus. Ele não lia a Bíblia, ele não orava, ele não ia à igreja, mas ele ficou sem jeito de rejeitar o presente, de recusar aquele presente que aquela senhora tão bondosamente tinha dado. E ele então pegou o presente. Mas assim que a senhora foi embora, ele teve uma ideia. Ele falou assim, olha, eu nunca vou ler essa Bíblia e eu vou garantir que essa aqui ninguém mais leia. Sabe o que ele fez? Ele colocou a Bíblia dentro do muro, no meio dos tijolos, colocou cimento e emparedou a Bíblia. Fez o reboco e a Bíblia ficou ali no meio dos tijolos. E passou-se uns anos, naquela cidade aconteceu um terremoto.
E um inspetor do governo foi lá ver a gravidade do problema e foi fazer uma vistoria para ver as rachaduras, para ver como tinha sido o estrago. E quando ele começou a examinar as fendas, ele viu que no buraco do muro, na rachadura do muro, tinha um livro. Ele então pegou aquele livro, viu que era uma Bíblia, limpou direitinho e resolveu levar aquele livro para casa. À noite, ele então começou a ler aquele livro e reconheceu que aquele livro era a palavra de Deus. E ali, lendo aquela Bíblia, ele entregou o seu coração para Jesus. E ele então deixou de ser inspetor do governo e passou a ser vendedor de Bíblias. E andava de cidade em cidade vendendo Bíblias. Até que um dia ele passou por um pedreiro e chegou para tentar vender uma Bíblia para um pedreiro. E ele falou assim: moço, o senhor tem uma Bíblia? Não, eu não tenho, nunca tive. E ele falou assim: então vamos comprar uma Bíblia. Não, não quero e tal. E o pedreiro então se lembrou da história que ele tinha ganhado uma Bíblia e tinha emparedado a Bíblia. E ele falou assim: olha, uma vez até que eu ganhei uma Bíblia de uma senhora, mas eu estava fazendo um muro, como eu não queria ler, eu emparedei ela dentro do muro. Quando ele disse isso, o vendedor de Bíblia tomou um susto. Ele abriu a sua maleta, pegou a sua Bíblia, foi na contracapa, olhou e falou assim: seu nome é Luiz de Souza? E ele: sim, o meu nome é Luiz de Souza. Aí ele falou assim: aqui está a sua Bíblia, eu achei, e contou para ele como ele tinha encontrado aquela Bíblia nas rachaduras do muro que ele tinha ido inspecionar. Imagine a surpresa que o pedreiro ficou. Ele achava que ninguém nunca ia encontrar aquela Bíblia. E o vendedor de Bíblias falou assim: olha, Luiz, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar essa Bíblia de presente de novo. E ele então, o pedreiro então aceitou a Bíblia, só que dessa vez ele levou a Bíblia para casa e começou a ler aquela Bíblia. Enquanto ele lia, ele foi reconhecendo que aquela Bíblia era a palavra de Deus. E ele também aceitou Jesus como seu Salvador, porque a palavra de Deus falou ao seu coração. Tá vendo, crianças? Quando Deus tem um propósito na sua vida, ninguém atrapalha esse propósito de Deus. E agora nós vamos conhecer algumas figuras que a Bíblia pode ser comparada. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é comparada com algumas figuras. Vamos conhecer algumas dessas figuras agora. A Bíblia, ela é comparada ao leite. O leite é um alimento muito importante para o nosso crescimento físico. E a Bíblia, ela é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Nós devemos desejar ardentemente, como crianças, o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Ela também pode ser comparada ao pão. O pão alimenta o nosso corpo. A Bíblia alimenta o nosso espírito. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ela também é comparada ao mel. O mel serve para adoçar. E a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. Isso está lá em Salmo 19:10. Ela também é comparada ao ouro. O ouro é um metal muito precioso. E a palavra de Deus, ela também é muito preciosa e enriquece a nossa vida. Nós devemos desejar a palavra de Deus mais do que o ouro. Ela também pode ser comparada a uma semente. Jesus disse na parábola do semeador que a semente é a palavra de Deus. Então nós devemos semear a palavra de Deus, falar da Bíblia para as outras pessoas, para que elas também possam reconhecer Jesus como seu Salvador. A Bíblia também, ela é comparada a uma lâmpada. O Salmo 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada clareia a nossa escuridão. A palavra de Deus
esclarece a nossa vida, nos mostra o caminho que devemos seguir. A palavra de Deus também, ela é comparada com o fogo. O fogo queima. E quando nós lemos a palavra de Deus, ela também nos mostra o nosso pecado, e o fogo da palavra de Deus purifica a nossa vida. A palavra de Deus, ela também é comparada a um martelo. O martelo quebra a pedra. E quando nós lemos a palavra de Deus, ela quebranta o nosso coração. A palavra de Deus também é comparada a uma espada. A espada é um instrumento usado para guerrear contra os inimigos. E a palavra de Deus, ela nos prepara, ela nos capacita para também lutar contra o nosso inimigo. Então, se você leia a Bíblia todos os dias, se você estuda a Bíblia, você vai ficando cada dia mais e mais preparado para lutar contra o seu inimigo. A palavra de Deus também, ela é comparada a um espelho. O espelho mostra como nós estamos. A palavra de Deus, quando nós a lemos, ela revela que nós somos pecadores, que nós carecemos da glória de Jesus na nossa vida, que nós precisamos reconhecer Jesus como nosso único e eterno Salvador, o nosso único purificador de todo o pecado. Por isso que a palavra de Deus, ela é comparada a um espelho, porque ela mostra que nós somos pecadores. E você, tem lido a sua Bíblia? Tem valorizado a sua Bíblia? Saiba que é muito importante que você estude a sua Bíblia todos os dias, porque lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, você vai conhecer um Deus maravilhoso que te ama muito. Vamos orar neste momento? Feche seus olhinhos e ore comigo. Querido Senhor, muito obrigado por esta tarde, por mais essa lição, onde aprendemos o valor da Tua Palavra. Nos ensine a amar, estudar e praticar o que está escrito na Bíblia. Nos ajude a andar conforme o Teu querer. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. A tia está com muita saudade de vocês.